convidar você a abrir sua Bíblia no livro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, o verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Muito bem, meus irmãos, essa palavra maranata são duas palavras gregas, né? Maran atá, que quer dizer Senhor, vem. E esse era o desejo daquela igreja. Os irmãos vão se lembrar que nós estamos pensando nesse mês de junho sobre a adoração na igreja primitiva. Lembrando de 4 expressões que aquela igreja primitiva tinha, que eram como se fosse uma declaração de fé. Quando a igreja se reunia, ela se reunia em torno destas verdades. A primeira delas, domingo passado, foi Jesus é o Senhor. Lembrando que não é apenas uma elocução, não é a frase em si, mas todo o significado, tudo aquilo que está contido nesta expressão. Essa segunda expressão que a igreja também tinha e que as suas reuniões se davam em torno dela, essa expressão maranata, vem Senhor. Um desejo da igreja para uma manifestação do Senhor que curaria, que resolveria todos os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Vamos pensar que o Senhor, quando vem, Ele conforta, Ele dirige, e a própria direção do Senhor é um conforto. Por vezes, nós temos uma questão diante do Senhor. Quantas vezes você já passou por isso, buscando a Deus, e que o problema não é resolvido ali naquele momento, não existe um milagre que resolve todo o problema, mas pelo fato de você ter uma direção, o seu coração se acalma e você recebe conforto na direção que Deus está dando para você. A direção que Deus dá já traz conforto para nós. A simples resposta, por vezes, que Deus nos dá, de que está conosco, já traz conforto. Lembra do salmista quando diz, olha, ainda que eu venha a andar por um vale de sombra e morte, tão escuro quanto a morte, que eu não consigo perceber-me, está tão escuro que eu tenho dificuldade de enxergar, eu não vou temer, eu não vou ser tomado pelo pavor, porque o Senhor está comigo. O vale continua existindo, a escuridão continua existindo, mas o fato do Senhor estar conosco traz conforto, traz direção, tira fora o medo do nosso coração. Aquela igreja de Corinto, a quem Paulo está escrevendo isso, ela tinha muitas dificuldades, que precisava de uma manifestação do Senhor. Você vai lembrar que naquela igreja, no capítulo 1, Paulo trata das preferências, daquele culto à personalidade que causava divisões na vida da igreja. Porque as pessoas deixavam essas suas preferências tomarem conta da vida, do cotidiano, da dinâmica da vida da igreja. No capítulo 2, Paulo vai tratar da imaturidade com que os irmãos viviam e de maneira carnal. Acabavam buscando ou tomando decisões, não considerando a mente de Cristo, mas exatamente as suas próprias inclinações pessoais. A imoralidade que era naturalizada, no caso daquele jovem que tinha um caso com a sua madrasta, no capítulo 5 e 6, ou da maneira desrespeitosa com que tratavam o casamento e a sexualidade na vida daquela cidade, daquela cultura, daquela sociedade. No capítulo 8, Paulo fala sobre a infantilidade nos relacionamentos causados pela falta de amor. Quando ele trata da comida sacrificada aos ídolos, talvez alguém, ele até vai falar, olha, por causa da consciência do teu irmão, deixa de comer. E talvez tivesse alguém que dissesse assim, é meu direito, ele que cresça, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Ele fala no capítulo 9, no desrespeito com o trato, com a liderança espiritual da igreja. Uma igreja que, apesar de ter sido nascido por causa do ministério do apóstolo Paulo, não o respeitava como apóstolo, questionava a sua liderança. A infantilidade nos relacionamentos que usava de maneira errada a liberdade.
Nós somos chamados para a liberdade, não para a libertinagem. Paulo vai questionar a igreja sobre isso. A imaturidade na adoração pública na igreja, a falta de controle quando falavam em línguas, quando tinham profecias, quando participavam da celebração da ceia do Senhor. A ignorância quanto à eternidade. Paulo gasta todo o capítulo 15, um capítulo maravilhoso, para falar sobre a eternidade, para que aquela igreja pudesse sair da sua ignorância. E, inclusive, sobre as coletas que precisavam haver na vida da igreja. Nós acabamos de ler o comecinho do capítulo 16, Paulo orientando sobre como as coletas deveriam ser realizadas. Tudo isso, meus irmãos, todas estas questões que Paulo vai tratando na primeira carta aos Coríntios, e nós podemos retornar aqui ao capítulo 13, quando ele fala sobre o hino ao amor. Estas manifestações, todas estas manifestações, todos estes problemas, se resumem numa única questão: falta amor a Jesus. Falta amor, ou fazer de Jesus o Senhor. Jesus é Senhor. Se Ele é Senhor da vida, estas questões todas não aconteceriam na vida da igreja. Por isso que Paulo, nos versículos 22 e 23, vai falar: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Se nós amamos ao Senhor, resolvemos todos estes problemas, mesma graça. Veja verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Porque a graça do Senhor, da qual Paulo vai falar tanto na primeira carta como na segunda carta, é a graça que o recebe e é a graça que opera na sua vida, transformações nele, e que opera transformações através dele. A graça de Jesus é que o usa para que ele possa pregar o evangelho e transformações possam acontecer na vida das pessoas. Por isso que é importante que amemos ao Senhor, que façamos de Jesus o Senhor. Você vai lembrar de Jesus quando fala para os seus discípulos ou para aqueles que ouviam os seus sermões. No Sermão do Monte ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, a divindade. Ele está falando isso quando ele está tratando dos tesouros da terra e dos tesouros dos céus. E fazendo uma questão para os seus discípulos: olha, aonde mais vale a pena você guardar tesouros? Você pode ter muitas caixinhas na sua conta bancária, a caixinha do Nu, né? Vai fazendo um monte de caixinha para guardar dinheiro ali. Pode ter muitas contas de poupança, muitas aplicações. Mas você não pode perder de vista que todos esses recursos financeiros, coisas materiais, vão ficar por aqui. Eles não vão ser contabilizados na eternidade. É preciso guardar tesouros nos céus, e é lá que nós fazemos, ou quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor, é que nós estamos guardando ou aplicando para a eternidade. Quando a igreja pensava, quando Paulo falava para a igreja, olha, vem Senhor, eles estavam buscando essa presença do Senhor ressurreto, que traria conforto e direção para a vida da igreja. Porque uma coisa é quando você tem, e nós sabemos que o Senhor Jesus habita em nós. Hoje pela manhã nós tratávamos de lembrar, olha, quando a gente pensa que Jesus habita em nós, não significa que há um pedacinho de Jesus dentro do meu coração de carne. Mas nós estamos tratando da influência que Jesus, que o Santo Espírito de Deus tem sobre a nossa vida. Então Jesus habita na minha vida quando Ele influencia. Se você diz assim, Jesus habita em mim, mas você vive como se Jesus não existisse, Ele não habita em você. Tá? Você não pode ficar pensando que Jesus está aqui dentro de mim quando eu estou dirigindo a minha vida do jeito que eu quero. Isso não existe, porque não se trata de uma questão física, se trata de uma influência espiritual que vem sobre a nossa vida. Jesus habitar em nós, o Espírito Santo habitar em nós, significa a influência que Ele traz sobre a nossa vida. Foi por isso que Jesus disse, e nós precisamos nos lembrar sempre, que este Espírito Santo seria um conselheiro.
O Pai o enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz, não dou a paz da maneira como o mundo a dá. O coração de vocês não precisa se perturbar nem ter medo. Olha que interessante. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo de Deus nos orientar, trouxer direção para a nossa vida, vier ao nosso encontro, vier ao nosso encontro, Ele vai trazer uma direção, vai nos ensinar a vontade do Senhor, que vai trazer paz ao nosso coração, de tal maneira que o medo, a perturbação do coração será levada de fora. Por isso que quando ele fala, vem Senhor, é um pedido, é uma oração comunitária, pedindo que aquelas preferências que causavam divisões na igreja sejam sanadas, sejam tiradas da vida da igreja, que a igreja continue ou consiga andar em unidade, que aquela imaturidade dos irmãos que viviam de maneira carnal e causavam divisões e transtornos na vida da igreja, seja tirada. Acabe, porque a vinda, esse vir do Espírito, esse Senhor que vem, Ele vem para colocar ordem nesse caos. Quando a gente olha a igreja, de todas essas coisas que eu falei para os irmãos, aquela igreja parecia um caos. Mas o Senhor vem para pôr ordem em todas estas coisas. Naquela imoralidade, Paulo fala, olha, ouve-se que há entre vocês moralidade tal que nem no mundo há. Vocês precisam colocar isso em ordem. Não há entre vocês alguém que tem uma palavra de sabedoria, de entendimento para dar direção nisso? E como é que essa palavra de sabedoria, de direção, de entendimento vem? Vem com o Senhor que vem sobre a sua igreja. É aquele que habita em nós, aquele que influencia a cada um de nós, onde nós estivermos. É aquele que vem sobre a sua igreja para criar unidade no coração e na mente. Então, todas estas questões que nós vimos aqui, que trata de imaturidade, de infantilidade, de carnalidade, serão resolvidas se o Senhor vier sobre nós, para nos fazer dele o Senhor. Jesus é o Senhor, só que enquanto eu estiver agindo de acordo com as minhas preferências, de acordo com a minha natureza humana caída, que é a carne, enquanto eu estiver dando vazão aos meus instintos e sentimentos, e por isso, como nós vimos domingo passado, né, esse sentimento é mais forte do que nós. Então vamos fazer tudo errado, pecar, porque o sentimento nos domina. Não é o Senhor, esse sentimento é o Senhor, não é Jesus que é o Senhor. Por isso, quando Jesus vier, quando a gente fala, vem Senhor, nós estamos orando para que o Senhor venha sobre nós de maneira poderosa, para confortar, sim, mas para trazer também direção. E às vezes direção é dizer assim, ó, você está em pecado. Você precisa abandonar esse pecado. Você precisa olhar para Jesus e fazer de Jesus o Senhor da sua vida. A manifestação do Senhor também vai ser clara quando transforma todas estas coisas. Pensa comigo um pouquinho. Por exemplo, Tomé caminhava com Jesus, não caminhava? 3 anos, mais ou menos, de caminhada. Nos últimos 18 meses do ministério de Jesus foi um tempo de intensivão. Todo mundo largou tudo e foi andar com Jesus. Mas no final das contas, Tomé agasalhava no seu coração uma incredulidade tal. Os outros 10 apóstolos disseram, nós vimos o Senhor. A gente estava com porta trancada, morrendo de medo aqui dentro, e Jesus apareceu para nós. As mulheres deram testemunho 1 semana. 1 semana. Ouvindo, meus irmãos, diariamente, o Senhor ressurgiu. Tomé tinha uma incredulidade agasalhada no coração. E foi na semana seguinte, no domingo seguinte, que Jesus aparece para Tomé, para finalmente Tomé abandonar a sua incredulidade. Senhor meu e Deus meu. Eu posso dizer para os irmãos que
Tomé estava ali sob a influência de Jesus, vendo os milagres de Jesus, acompanhando os ensinamentos de Jesus, aprendendo e bebendo de Jesus, mas era preciso que ele tivesse aquela experiência que é: vem, Senhor, para curar de uma vez por todas aquela incredulidade. Quantas curas físicas de pessoas que andaram com Jesus, acompanharam, caminharam naqueles 3 anos, mas tiveram que, num determinado momento, quando o Senhor vem com o seu poder sobre a sua vida e cura aquela pessoa, de uma vez por todas. Eu era cego, teve até aquele cego que falou isso: olha, eu não sei quem ele é, se vocês estão dizendo, se vocês que são fariseus aí, os religiosos, se vocês estão certos ou não. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Jesus veio sobre aquela pessoa com seu poder. Ele atuou na sua vida. Se você pensar na vida dos apóstolos, a ideia de que todos eles andaram com Jesus como Tomé, mas que no dia de Pentecostes, o Senhor vem sobre a sua igreja. O Senhor veio sobre aquele colégio apostólico, sobre os discípulos. E todos eles, sem exceção, foram curados da sua covardia. E foram dominados por uma intrepidez, da qual eles nunca mais abandonaram. Todos eles saíram dali pregando a ressurreição de Cristo Jesus e morrendo afirmando isso. Isso é quando Jesus vem sobre nós. É esta expectativa que a igreja tem. Por isso que Paulo fala para aquela igreja: meus irmãos, Maranata, vem, Senhor. Quando você vem aqui para a igreja, você deve agasalhar no seu coração este anseio: Senhor, vem sobre nós. Tem um cântico que eu gostava muito, chamado, inclusive, o nome do cântico é Igreja. Ele terminava exatamente com esta frase: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor da sua glória. E aí fala: vem, Senhor, nós queremos viver para o louvor da sua glória. E viver para o louvor da sua glória, por exemplo, era abandonar os pecados que estavam na vida daquela igreja. Era permitir que Jesus fosse Senhor da minha vida, não mais os meus instintos, não mais os meus direitos, que eu vou brigar lá no tribunal humano contra o meu irmão. Vem, Senhor, é um desejo de que esse derramar do Espírito aconteça na vida da igreja. Mas, meus irmãos, essa é uma oração que eu e você precisamos fazer para a minha vida e para a sua vida. Nós olhamos para os pecados dos coríntios, alguém fala os pecados dos corintianos, né? Mas nós olhamos para esses pecados e achamos que são deles. E não conseguimos compreender os nossos. A gente chega um momento que fala assim: eu não tenho caso fora do casamento, eu não tenho caso com a madrasta do meu pai, com a mulher do meu pai, eu não cometo esses pecados escabrosos. Mas nós agasalhamos outros pecados no coração. Lembra que Tomé era alguém que andava com Jesus e tinha o quê? Incredulidade. Depois de ver tantos milagres, ver Jesus andando sobre as águas, ver multiplicação de pães, ver Lázaro surgir dos mortos, tanta coisa, e continuava reticente. Talvez você esteja aqui dessa maneira hoje à noite, com dúvidas do que Jesus pode fazer na sua vida. Então é hora de você falar: Senhor, vem sobre mim. Talvez você até tenha medo de fazer essa oração. Porque se Ele vier sobre você, Ele vai apontar esse pecado que você agasalha no seu coração. Ele vai querer quebrar esta dependência que você tem disso. Ele vai querer fazer um negócio na sua vida, vai transtornar essa vida que está tão encaixadinha com esse pecado, com essa dependência dessa situação na sua vida. Mas o Senhor que vem com poder
para quebrar todas estas coisas, para consertar tudo isso de vez. Essa palavra também, vem Senhor, não é apenas o nosso encontro na esperança de que Deus venha nesse momento fazer algo de especial, mas é também a declaração daquilo que é a esperança da igreja de Jesus. Jesus já falou, olha, vocês não podem servir a dois senhores, o Senhor e a Mamon, as riquezas. Vocês precisam ajuntar tesouros no céu, não aqui nesse mundo. Preste atenção no que você está fazendo da sua vida. Porque, no fundo, a igreja prega que há um tesouro muito mais especial na eternidade. Ainda que a gente creia que Deus faça curas físicas, como fez no tempo de Jesus, ainda que a gente saiba que Ele tem uma direção, um milagre, uma maneira de enfrentar as nossas questões desse mundo, nós sabemos que Ele quer nos levar e que um dia muitas dessas questões não serão resolvidas aqui. Muita gente vai morrer sem receber a cura que pediu a Jesus. Muita gente vai morrer sem ter resposta de algumas orações. Muita gente vai morrer falando assim, poxa vida, quando eu tinha 20 anos, Deus deu uma resposta tão especial, se manifestou de uma maneira tão espetacular na minha vida, e eu estou com 80 anos, e Ele nunca mais me respondeu da mesma maneira. 60 anos se passaram, e eu estou aqui sem uma resposta daquela mesma maneira, aquela mesma experiência, porque isso é muito comum. Às vezes muitas vezes Deus entrou na vida de personagens bíblicas e se manifestou de uma maneira muito especial, convivendo inclusive com a incredulidade dessas personagens, para poder, naquele momento, tirar ele dali e colocar num outro patamar, para que ele aprendesse a viver com Jesus e com o seu Deus de uma maneira diferente. Porque quando a gente fala, vem Senhor, vem com o seu poder sobre a minha vida. Mas nós também, é uma afirmação da igreja sobre esta esperança que há em nosso coração e que deve dirigir a nossa vida. Vem Senhor, é uma declaração da esperança que há quando Jesus vier. Como eu cresci na igreja, a gente crescia sendo meio assustado. Eu falei que a gente falava-se muito no inferno quando eu era criança. E as crianças participavam dos cultos todos, né? Todo o tempo. E a gente tinha um pouco de medo daquelas figuras que a própria Bíblia nos mostra, né? Lá haverá choro e ranger de dentes. Lá o fogo nunca se extinguirá. Então, lá há sofrimento, não é? Mas nós sabemos que o Senhor veio para nos libertar do pecado. E quando a gente fala assim, vem Senhor, é a declaração de uma esperança de que um dia seremos libertos da presença do pecado. Vem Senhor, o dia que o Senhor vier, aí não vai ter mais pecado. Já pensou que bênção? Teu irmão que está aí do teu lado não vai mais pecar contra você. Marido não vai mais pecar contra a esposa não vai pecar contra marido, filhos não vão pecar contra pais, irmão contra irmão. Isso será uma libertação tremenda. Isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus vier. Hebreus 4 fala sobre o dia que nós vamos descansar desta vida. E ele não fala só de descansar da dor na coluna, no ciático, no joelho, seja lá o que for. Ele fala que nós vamos descansar dos pecados que nos entristecem, dos pecados que cometemos uns contra os outros. Né? Parece até um mandamento recíproco, né? Os pecados que cometemos uns contra os outros. Hebreus fala desse descanso, fala do dia que finalmente o Senhor vai fazer-nos descansar. Lá em Apocalipse, por exemplo, diz, o Espírito diz sim. Como são bem-aventurados, felizes os que morrem no Senhor, porque eles vão descansar do seu fatigante trabalho.
É o que nós temos nesse mundo. Ou quando finalmente, lá no capítulo 21, ele diz que o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E quando nós clamamos, vem Senhor, sabemos que quando o Senhor vier, nós vamos finalmente ter este descanso. Aquela nova criação da qual nós fazemos parte, finalmente se tornará realidade para todos nós. Vocês que aceitaram a Cristo já fazem parte de uma nova criação, são novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor vier, tudo finalmente vai ter passado. Meus irmãos, nós vamos chegar lá na eternidade. E João registra lá no Apocalipse que há um coral cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, dele é a sabedoria. Sabe que você vai estar lá, vendo estas coisas, e lá não vai ter alguém do seu lado dizendo assim para você, música bonita, né? No nosso tempo é que era bom. Lá a música vai agradar crianças, jovens, velhos. Não haverá aquelas preferências que havia em Corinto, alguém dizendo assim, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. Lá, quando o Senhor vier, todas estas coisas serão tiradas e todo mundo vai olhar aquele coro e vai achar maravilhoso. Não haverá reclamação. Lembra que a gente vai ser liberto do pecado? Dos meus e dos outros? Porque nós falamos, vem Senhor, porque nesse dia, todas estas dores vão passar, vão fazer parte de uma existência passada. Quando o Senhor vier, nós encontraremos os nossos amados, encontraremos o Senhor e estaremos na sua presença para sempre. Você chora de saudade de alguém? De vez em quando você bate uma melancolia, porque você fala, poxa, se fulano estivesse aqui, uma coisa às vezes tão besta, uma coisa tão pequena, não é? Você lembra de alguém? Quando a gente fala assim, vem Senhor, porque o dia que o Senhor vier, essa saudade vai acabar, essa melancolia vai acabar. A gente vai reencontrar, como Paulo diz aos primeiros Tessalonicenses, nós não vamos preceder os que já dormiram no Senhor, mas vai haver um toque do anjo e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. E vamos viver para sempre com o Senhor. Isso é que vai acontecer quando o Senhor vier. Por isso que a igreja de Jesus anseia que o Senhor venha. Porque quando Ele vier, vai acabar tudo isso. Você tem medo de perder alguém? A gente está assim sentado perto da sua esposa, marido, filho, namorado, não é? Parente. De vez em quando bate assim na sua cabeça, assim, e se fulano morrer? Isso dá um medo na gente? Senhor, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, não. Não quero ficar sem ele, sem ela. Não quero que ele parta sem tomar uma decisão ao lado do Senhor, ou ela parta sem tomar uma decisão ao lado do Senhor. Todas essas angústias tomam conta do nosso coração. Mas quando o Senhor vier, tudo isso vai acabar. Eu quero lembrar, meus irmãos, essa fala de um episódio lá em Atos, quando Pedro e João são soltos, eles estão presos, eles são intimidados pelo Sinédrio, e quando eles são soltos, eles voltam e procuram a igreja, que está em oração. E naquele momento, naquela história, naquele episódio, o Senhor vem. O Senhor vem, porque depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Lembra que quando Jesus vem, Ele vem para curar, Ele vem para resolver. Um pouco mais para frente, no capítulo 16 também, diz que, no capítulo 12, perdão, quando Pedro ainda está com dificuldades de discernir Deus agindo.
Ele está preso, com a promessa de que será decapitado no dia seguinte, como aconteceu com Tiago. E Lucas registra que a igreja está orando. E aí, o anjo desperta Pedro. Rápido aí, vamos logo. Vamos sair das cadeias. E Pedro é levado para fora. E ele ainda não sabe o que está acontecendo. Ele, inclusive, dá a impressão que ele acha que ele está sonhando. O verso 8 do capítulo 12 diz assim: o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, veja que Pedro estava dormindo, e alguém já disse que Pedro dormia numa situação assim, talvez tão próximo da promessa da sua morte, porque Jesus havia dito a ele que ele ficaria velho. Então ele falou, eu sou jovem ainda, não vou morrer agora, porque Jesus disse que eu vou ficar velho. E porque por isso ele estava dormindo, e o anjo teve que despertá-lo. Lucas registra que ele estava assim meio, será que é uma visão? Estou sonhando, o que está acontecendo? Até que finalmente ele tem esse discernimento. Agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. O Senhor vem e age de uma maneira especial. E perdão, isso é a nossa oração. Vem, Senhor. Essa história continua porque Pedro diz que foi liberto das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, escritor, chamado Marcos, escritor do Evangelho, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A oração daquele povo era assim, Senhor, vem libertar Pedro, vem fazer alguma coisa especial. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe, deve ser o anjo dele, uma crendice que existia naquele período. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o anjo o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus, escritor da carta de Tiago, e que era o grande líder da igreja naquele momento. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ele saiu para ir para outro lugar porque Herodes estava atrás dele e inclusive mandou matar todos os guardas que não souberam dar conta da vida de Pedro. Estava preso aqui, como é que ele escapou? Todos morreram, segundo o relato. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A igreja orando, vem, Senhor. Vem libertar Pedro. Vem ouvir a nossa oração. Mas uma igreja que tinha incredulidade no seu coração. Percebeu isso? Rode ficou tão feliz que ouviu a voz de Pedro e voltou, é Pedro. Mas toda a igreja falou, não pode ser Pedro. A gente está orando pela libertação dele, mas não pode ser Pedro. E depois, quando viram Pedro, ficaram todos perplexos. Ué, como é que isso aconteceu? Meus irmãos, como é que isso aconteceu? Porque havia uma igreja que orava, vem, Senhor. A igreja não luta com as armas humanas, com as estratégias humanas. Se a igreja tentar usar as estratégias humanas, ela vai perder.
Aqui não é partido político, não é ONG, não é clube social. Aqui é o povo de Deus, é a igreja de Jesus, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus atua com o seu Santo Espírito, onde Ele tem um poder sobrenatural. Às vezes Ele não está agindo, porque no seu coração há incredulidade. A sua oração, vem Senhor, vem mudar meu coração, vem mudar minha mente, minha cabeça, vem abrir os meus olhos para desvendar o Evangelho, vem transformar quem eu sou num ser melhor, num servo melhor. E essa oração, você está agindo com aquela igreja que ora, mas não acredita. Que ora e quando Jesus chega para manifestar o seu poder, você fica perplexo. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não estava esperando que o Senhor ouvisse a oração. A igreja de Jesus se reúne em torno do seu Senhor para pedir: vem, Senhor. Vem agir. E se o Senhor vier agora, voltar agora para me resgatar, eu vou falar que, como Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Você faria isso? Ou você tem medo de orar: vem, Senhor? Eu não quero que Ele toque na minha vida. Eu não quero que Ele quebrante a minha vontade. Eu tenho medo daquilo que Ele vai fazer com a minha vida. Já pensou se Deus te chamar para o ministério? E todos os seus planos forem mudados? Está disposto a falar: vem, Senhor? É a oração que a gente precisa fazer. A igreja de Jesus existe em torno dessa frase. Se você não anseia pelo céu, há algo de errado no seu coração. Se você não anseia por essa ação poderosa do Senhor na sua vida, algo de errado está acontecendo em seu coração. Eu queria convidar você a orar nesse momento. E que a sua oração seja essa oração do: vem, Senhor. Vem agora, nesse momento, tratar da minha vida. Vem agora, nesse momento, ouvir a minha oração. E, Senhor, volta logo, para que todos os meus problemas, todas as questões, sejam resolvidas na minha vida. Eu quero convidar você a orar. E talvez você possa orar a Deus, inclusive dessa maneira: Senhor, eu não sei, eu tenho medo de orar, vem, Senhor. Então vem quebrantar o meu coração.